Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuo gravando as aulas aqui da minha residência, né? Assim como também estou trabalhando em atividades remotas, assim como muitos, né? Estou gravando hoje é dia 14 de maio. Estou gravando a aula para a turma do primeiro semestre, Teoria Geral do Estado e Constituição. Estamos chegando na nossa oitava semana de suspensão das atividades, sem perspectiva de retorno nesse semestre, pelo que a gente pode observar, né? Estamos tentando estamos tentando adaptar essa situação à medida que os senhores não tenham tantos prejuízos, né? Os prejuízos estão aí, né? Não só em relação ao ensino, prejuízos na economia, na saúde. A gente sabe que essa pandemia foi um desastre, né? E todos nós estamos sentindo na pele isso. Então, pessoal, não adianta ficarmos nos lamentando aqui, que temos que olhar para frente, sim, tomar cuidado, né, ficar atento às orientações das autoridades sanitárias, mas não podemos parar, né? Então, em relação às nossas aulas, nós vamos continuar. Na semana passada, os senhores já entregaram os trabalhos relacionados à avaliação M1, né, que, como eu disse, eu optei por fazer um trabalho de pesquisa e não uma prova, e muitos entregaram, alguns trabalhos muito bons, outros mais ou menos, né? Alguns se dedicaram mais, mas de forma geral, a grande maioria entregou, né? Pouquíssimos deixaram de entregar, pouquíssimos mesmo, 3, 4, se não me engano, né? E nós já estamos logo também chegando para M2, tá? Eu ainda não decidi se vou para M2 fazer uma prova ou se vou continuar com os trabalhos, né? Eu tinha esperança de que nós retornaríamos a tempo de fazer a segunda avaliação M2 de forma presencial, mas pelo jeito eu acho que isso não vai acontecer. Ok, pessoal? Então vamos continuar. Eu estava observando no plano de ensino, quero que os senhores acompanhem. Os senhores têm até inclusive esse hábito de acompanhar o plano de ensino, né? Acompanhando com o professor aquilo que vem sendo dando em aulas, né? E eu vejo que nós estamos terminando, nós estamos falando de Constituição, né? Entramos no assunto, depois quando falamos Estado e Constituição, foi o objeto da última aula, demos o conceito de Constituição, tanto no seu aspecto jurídico, sociológico e político, né? Que são visões diferentes de um mesmo assunto, né? Todos importantes. Nós passamos esses conceitos para os senhores e começamos a falar sobre a classificação das constituições. Classificar algo é uma maneira de você melhor entender, né? Então existem várias classificações. Eu optei por fazer as mais importantes para os senhores, passar as mais importantes, e foi o que nós começamos na aula passada, se não me engano. Fora isso, terminando a classificação, o último assunto que nós temos, né, que encerra o nosso plano de ensino desse semestre, é o que diz respeito ao poder constituinte, tá? O poder constituinte, aquele poder relacionado à elaboração de uma Constituição. Provavelmente eu comece esse assunto hoje e termine numa próxima aula. Mas daí com isso a gente termina o nosso plano de ensino. Daí nós teremos tempo de corrigir os exercícios que foram passados e eu vou passar o tema ou a prova, a gente vai agendar a nossa próxima avaliação, M2, né? A fim de encerrarmos esse semestre, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Então estávamos falando sobre a classificação das constituições. Eu disse que existem várias, né? Aqueles que fizeram o fichamento puderam observar isso, né? E eu fiquei com apenas algumas delas aqui que são as mais importantes. Então na aula passada nós falamos na classificação diz respeito ao conteúdo, né? O que tem numa Constituição, né? E nesse sentido a doutrina classifica as constituições em Constituição material e formal. E Constituição material é aquela que trata só de assunto constitucional, e seriam assuntos constitucionais aqueles relacionados à forma de Estado, forma de governo, atribuições dos poderes, né? E temos também as chamadas constituições formais, que é aquela que trata de diversos assuntos, que é o exemplo da nossa Constituição. Ela, além de tratar dos assuntos constitucionais, além de tratar da estrutura do Estado brasileiro, das funções dos poderes, a forma de Estado, a forma de governo,
ela trata de diversos outros assuntos, né? Seguridade social, saúde, etc. Assuntos que poderiam ser tratados pela legislação são previstos e tratados na Constituição. Daí porque a nossa Constituição é classificada como uma Constituição formal. Formal. Porque tudo que está na Constituição é matéria constitucional, né? Porque está na Constituição. Formalmente, então, é uma matéria constitucional. Também logo em seguida falamos na aula passada sobre a classificação no que diz respeito à forma de uma Constituição, né? E nós temos duas classificações, as chamadas Constituições escritas, que a grande maioria dos estados adota, Constituições escritas e não escritas. Só que temos que entender, deixei claro isso na aula passada, que quando se fala em Constituição escrita, não é a ausência de uma Constituição. Na verdade, seria os países que adotam uma Constituição não escrita, o exemplo contundente aqui é a Inglaterra, não quer dizer que eles não têm documentos escritos. O que quer dizer é que não existe um documento único que seja a Constituição, como é o caso do Brasil. Por exemplo, nós temos aqui a Constituição, né, que é única, que é o documento constitucional do Brasil. Lá na Inglaterra, além das regras consuetudinárias, né, dos costumes, né, existem alguns documentos esparsos, né, que formam a Constituição inglesa. Ok, pessoal? Então, nós temos aí como forma a Constituição escrita e não escrita. E aí, então, a gente já pode aí já definindo, né, diante dessas classificações. A nossa Constituição é a Constituição formal, escrita. E agora nós vamos a um outro tópico, tá, pessoal? Que também está relacionado, na verdade, esse também não é tão importante, que diz, no que diz respeito ao modo, a terceira classificação, né, ao modo de elaboração. Isso aí também está relacionado à Constituição escrita e não escrita, pessoal. Nesse sentido, a doutrina classifica as constituições em constituições dogmáticas, né, que é normalmente uma Constituição escrita, que é elaborada por um poder constituinte, né, uma assembleia, né, que em um único documento sistematiza todas as regras constitucionais. E a chamada Constituição histórica, que seria a não escrita, né, uma questão costumeira, ou então através de diversos documentos. Então, vocês podem relacionar Constituição escrita com a Constituição dogmática e a Constituição não escrita com a Constituição histórica, tá bom? Então, nesse sentido, então, continuando, a nossa Constituição até então é uma Constituição formal, escrita, dogmática, tá bom? Uma outra classificação que diz respeito, essa é a quarta, a classificação quanto à sua origem. Aqui é importante, né? A sua origem. Nesse sentido, a doutrina diz que as constituições podem ser democráticas ou populares, né? No mesmo sentido, democráticas ou populares, ou outorgadas. Então, essa classificação diz respeito à origem, de onde veio. Então, ela pode ser sido elaborada através de uma assembleia escolhida pelo povo para elaborar aquela Constituição, assim, num ambiente democrático. Eu tenho aí uma Constituição democrática, que foi votada, discutida, aprovada democraticamente, né, com a participação da sociedade nessa discussão. E nós temos exemplos de constituições brasileiras, né, de todas até então. A Constituição de 1891, ela é considerada uma Constituição democrática. A de 1934, a de 1946 e a atual de 1988. A outra forma que se contrapõe a esse tipo de Constituição são as chamadas Constituições outorgadas, ou então também conhecidas como Constituições impostas por aquele que está lá no poder. Elas são aquelas que são elaboradas sem nenhuma participação do povo, daí porque são impostas. Exemplos dessa Constituição: a Constituição do Império, de 1824, a Constituição de 37, getulista, a de 67, a militar, né? E a de 69, entre aspas, que foi na verdade uma emenda, mas muitos consideram uma nova Constituição. Então, seriam exemplos de Constituições que foram impostas, né, de cima para baixo, né, o povo sem a participação popular, tá? Ok? Então, nossa Constituição de 88, até agora, uma Constituição formal, escrita, dogmática e democrática. Uma última classificação, existem outras, mas para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, né? Uma última classificação, essa talvez é a mais importante, essa talvez até um pouquinho mais complicada para os senhores entenderem,
diz respeito à estabilidade, ou, como dizem alguns, à alterabilidade da Constituição. A pergunta que eu faço antes de explicar essa classificação é: a Constituição pode ser alterada? A resposta que virá: professor, sim. Você já deve ter ouvido falar sobre emendas constitucionais. A emenda constitucional nada mais é do que um instrumento para alterar uma Constituição. Tá? Então existe a possibilidade. O próprio legislador constituinte, ao elaborar a Constituição, falou: olha, essa é a nossa Constituição. Porém, em determinadas circunstâncias, por conta até da evolução social, ela poderá ser alterada. Existem aqui alguns dispositivos que não podem ser objeto de alteração. Vocês já ouviram falar também, são as cláusulas pétreas. Então, pessoal, feita essa introdução breve, que é algo que vocês vão depois entender, agora pode parecer um tanto quanto complicado, mas mais à frente vocês vão entender com facilidade isso, né? Vai ser algo, tranquilo para os senhores. Nesse sentido, então, as constituições são classificadas como constituições rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Então, no que diz respeito à possibilidade de alteração, as constituições são assim classificadas. Pessoal, olha, vamos começar pelas flexíveis, que na verdade nem poderiam ser chamadas de constituição. Uma constituição flexível é uma que pode ser livremente alterada pelo mesmo método utilizado para a elaboração de uma lei. Então, uma lei que fosse que estivesse em contradição com a Constituição seria suficiente para alterar a Constituição. Então, a Constituição estaria no mesmo patamar da lei. Então, muitos falam que, olha, uma Constituição flexível, na verdade, nem mesmo é uma lei, porque o que caracteriza uma Constituição é o fato dela estar num patamar superior. Essas seriam as Constituições flexíveis. Uma Constituição rígida, o que é uma Constituição rígida? Professor, se partir pelo do sentido da palavra rigidez, né? É uma Constituição que não pode ser alterada. Esse é o grande erro, muito comum, que depois vocês vão entender melhor, não vão errar mais, que se tem. Constituição rígida, olha, eu vou até antecipar. A nossa Constituição, embora não pareça, é uma Constituição rígida. Rígida. Mas, professor, ela pode ser alterada, acabou de dizer, as emendas, pode sim, nós temos mais de 100 emendas na nossa Constituição. Desde a sua edição, acredito, eu não sei ao certo de cabeça aqui, mas se eu salvo engano, nós já tivemos 105 emendas. 105 ou 106, tá? Fora as que estão em andamento. Então, como pode ser rígida se ela pode ser alterada? Veja bem. A rigidez aqui tratada, quando eu digo que uma Constituição é rígida, eu quero dizer o seguinte: ela pode ser alterada, porém, por instrumentos, através de um processo legislativo mais dificultoso. Mais dificultoso do que o quê, professor? Olha, é muito mais difícil aprovar uma emenda constitucional do que aprovar uma lei. Além do que, existem, como existe na nossa Constituição, algumas matérias que não podem nem ser objeto de alteração, são as cláusulas pétreas. Então, o legislador constituinte, aí eu peço que os senhores deem uma lida lá no artigo 60, o legislador constituinte, é o nosso próximo assunto, aquele que elaborou a Constituição, não, o poder constituinte originário, ele, ao elaborar a Constituição, ele diz assim, no artigo 60, que trata das emendas constitucionais. Abram a Constituição e vejam, artigo 60. Olha, da emenda à Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. A primeira coisa que ele já estabeleceu é uma limitação de quem pode apresentar projetos de emenda constitucionais, chamadas PECs, né? E depois estabelece outras regras, entre elas, por exemplo, pessoal, olha, parágrafo 2º, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, considerando-se aprovada em ambas, se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aí já é uma dificuldade.
precisa de 3/5 dos votos da Câmara e do Senado para aprovar a emenda constitucional. Além de outras limitações, que eu não vou estudar, que não é objeto agora, no próximo semestre a gente vai estudar isso, mas então vocês percebam, uma Constituição rígida, não é que ela não possa ser alterada, são aquelas que podem sim ser alteradas, porém o instrumento utilizado, o processo de alteração, ele é mais dificultoso. É só vocês olharem lá no artigo 60, vocês vão ver a dificuldade. Quer dizer, mesmo sendo difícil, né, e é mais difícil do que aprovar uma lei ordinária, uma lei complementar, mesmo diante de todas essas dificuldades, entre aspas, nós já tivemos mais de 100 emendas até agora, desde a promulgação da Constituição. Daí vocês perguntam, professor, isso é bom ou é ruim? Você tem uma Constituição rígida. Podemos responder, é bom e é ruim. Ou então, utilizando daquela melhor resposta, eu diria, depende, né? Depende do ponto de vista. Olha, a nossa Constituição, dentro de uma outra forma de classificação, é uma Constituição formal, que a gente já disse, e analítica. Ela trata de diversos assuntos, né? Nós temos aqui o sistema da Previdência, nós temos o sistema tributário, está tudo constitucionalizado. Isso, de um lado, é bom, uma vez que você impede alterações constantes, porque o processo para alterar uma Constituição é mais difícil do que aprovar uma lei. E, por outro lado, quando você precisa mudar, vai ter mais dificuldade. Veja o que aconteceu agora recentemente com a reforma da Previdência. O fato de você constitucionalizar um assunto, é o caso da Previdência Social, você, por um lado, você impede constantes alterações daquele assunto, dando uma certa segurança jurídica, e por outro lado, você dificulta eventual necessidade de alteração. Então, responder se é bom ou é ruim uma Constituição rígida, depende, né? O grande problema nosso é que a nossa Constituição ela trata de tudo, né? Ela trata de vários assuntos, né? E quando eventualmente você tem que alterar esse assunto, você necessita passar por esse procedimento que é mais dificultoso do que aquele adotado para a aprovação de uma lei comum. Ok, pessoal? Então, isso é uma Constituição rígida. Então, entendo, fixem. O rígida não significa que não possa ser alterada. Ela pode, mas a rigidez aqui diz respeito ao procedimento de alteração. Entendeu? Então, a flexível, ela na verdade não traz diferença alguma em relação à lei. Então, uma lei pode alterar a Constituição. Uma Constituição rígida é aquela que sim pode ser alterada, mas tem um procedimento específico, um procedimento legislativo específico e mais dificultoso. E temos aí também as chamadas Constituições semi-rígidas, né? Inclusive a doutrina usa como exemplo de uma Constituição rígida a nossa Constituição do Império, de 1824, em que é uma Constituição semi-rígida, é aquela que traz normas que são constitucionais e depende de um procedimento mais dificultoso, e outras que podem ser alteradas livremente. É uma mistura, então, tá? Temos normas que podem ser alteradas, rígidas, e outras flexíveis, tá? Semi-rígidas. A nossa Constituição, então, ela é uma Constituição rígida, artigo 60, pessoal. Então, repetindo, a nossa Constituição, levando em consideração os critérios adotados, né, os critérios classificatórios, é uma Constituição formal, escrita, dogmática, que mais? Democrática e rígida. Tudo bem, pessoal? Essas classificações, muito importante, caipa. E como eu já disse para os senhores, né, a gente precisa ter em mente que uma Constituição não tem como você, principalmente nos dias atuais, você ter uma Constituição imutável, né? Não faz sentido, porque a sociedade, ainda mais nos tempos atuais, as alterações sociais são muito rápidas, as coisas mudam muito rápidas. Então você tem que ter sim um instrumento, né, que é perene, né, que dê segurança, mas que possa eventualmente ser adaptado às novas realidades sociais. Então a melhor Constituição, então, é aquela que permite uma alteração, porém garante uma certa estabilidade, de forma que
Para alterar a Constituição, não é assim também toda hora, vamos lá, vamos mexer na Constituição, uma lei aqui, não. Estabelecer um procedimento mais rígido, mais dificultoso para você alterar uma Constituição. Além do que, a previsão de regras que não podem ser alteradas, as chamadas cláusulas pétreas, né, que estão previstas também no artigo 60. Tá? Tudo bem? Beleza? Ok. Depois de tudo isso, só para a gente encerrar esse assunto Constituição e já entrar em relação ao poder constituinte, que é aquele que elabora a Constituição, a gente tem que entender que nós temos que o país que tem uma Constituição rígida reconhece, então, a supremacia da Constituição em relação às demais normas e também em relação aos demais poderes. Na verdade, não tem essa de a Constituição sou eu. Não. As pessoas que estão no exercício do poder, elas também se submetem à Constituição. A Constituição, obra do poder constituinte, submete os poderes constituídos, tá? É na Constituição que são reconhecidas as autoridades, né? As funções dos poderes, né? É a Constituição que concede o poder que pertence ao povo, tá? Então, a Constituição do Brasil é a lei máxima, é a lei fundamental da qual todas as demais normas devem buscam suas forças. Na medida em que, se determinada norma inferior estiver incompatível com o texto constitucional, o que ela será? Inconstitucional. E nós vamos estudar, no tempo adequado, o que acontece com uma norma inconstitucional. Como que se retira do mundo jurídico uma norma constitucional? O sistema, porque a própria Constituição tem que trazer um sistema de proteção da sua supremacia. Então, o fato, se a gente parar para pensar hoje, no Brasil, nós temos a União, temos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, e mais de 5 mil municípios legislando. Vocês imaginem a quantidade de leis inconstitucionais que não são publicadas diariamente. Para isso, então, que existe um sistema de controle de constitucionalidade, que será objeto de aulas mais à frente, já no direito constitucional, o sistema de controle. Normalmente realizado pelo Poder Judiciário, mas também pelos demais poderes, tá? Então, essa é a regra. Tudo bem, pessoal? Então, Constituição, falamos do conceito, falamos da classificação e falamos aí da supremacia. Dado que a nossa Constituição é rígida, né? Ela está acima das demais normas jurídicas. É nela que se extrai as funções dos poderes, é nela que se extrai toda a autoridade exercida no exercício do poder é extraída da Constituição, tá? E violar uma Constituição é algo muito grave, muito grave. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora a gente vai entrar no assunto, eu vou começar esse assunto, né? Na próxima aula a gente termina, que é o último assunto nosso, desse nosso programa, que é um assunto muito importante, que diz respeito à elaboração das Constituições, né? O chamado poder constituinte, né? Então, desde aquele momento em que se imaginou a necessidade do estabelecimento de regras, né, a qual também se submetessem os governantes, né, surgiu a ideia, mas como que será feita essa Constituição, né? Então, o poder constituinte nada mais é do que a manifestação da vontade popular. É lógico que o nosso direito não é formado só por leis, por regras jurídicas. Existe só pelo direito positivo, né? Existem outras leis, entre aspas, outras regras que são obedecidas, que são advindas do chamado direito natural, que é anterior ao próprio Estado. Porque lembra, antes do Estado, existia o homem que concebeu o Estado. Então, as normas jurídicas vêm depois do chamado direito natural. Então, a ideia do Estado e também da Constituição só surge pela vontade do homem. Então, o poder constituinte nada mais é do que a vontade do homem de estabelecer regras, né? E o poder constituinte, esse suporte, né?
que é um suporte lógico, né, e que dá base a essa estruturação da elaboração da Constituição. A ideia de um poder constituinte é a ideia de elaborar um documento que esteja acima do ordenamento jurídico, que esteja acima, inclusive, daqueles que estão exercendo o poder, é o suporte lógico de uma Constituição rígida. E ele não pode ser confundido, então, o poder constituinte com os poderes constituídos, do qual são representantes do exercício do poder. Então, o presidente da República, o STF, o Congresso Nacional, são poderes constituídos, que derivam da vontade do poder constituinte. Quem é o poder? Quem detém o poder constituinte? O povo. Ok, pessoal? É o povo que, em determinado momento, né, numa sociedade organizada, né, que se reúne e faz uma Constituição que será a qual ela mesma, sociedade, se submete. Então, a titularidade do poder constituinte, o titular do poder constituinte é o povo. Agora, quem exerce são os representantes. Então, nós escolhemos nossos representantes, né, numa Assembleia, que vão elaborar uma Constituição. Porque, como já falamos, que a tal de democracia direta, ela é inconcebível, impossível de se realizar nos dias atuais, né, dado o crescimento populacional. Então, são escolhidos representantes com a tarefa de elaborar uma Constituição. E aí a gente pode falar daquilo que é a classificação do poder constituinte. O poder constituinte, de acordo com a doutrina, né, que essa matéria é essencialmente doutrinária, né, não tem uma lei regulamentando, definindo o que é poder constituinte, né, mas também voltando àqueles conceitos sociológicos, especulativos, né, nós temos então, dentro de uma classificação, aquilo que a doutrina chama de poder constituinte originário, temos o poder constituinte derivado, temos o poder constituinte derivado decorrente e temos o poder constituinte difuso. Repetindo, poder constituinte originário, derivado decorrente e o difuso, tá? O originário, vamos ver se dá tempo de a gente falar sobre ele hoje. Eu disse para vocês que não quero aula muito extensa para não ficar muito chato, mas para a gente não perder o fio da meada. O poder constituinte originário, também conhecido como inicial, né, é aquele que elabora uma primeira Constituição ou uma nova Constituição. Então, naquele momento em que aquela Assembleia se reúne para elaborar uma nova Constituição, ela não encontra limites, ela vai poder estabelecer regras novas, é um novo documento. No Brasil, nós já tivemos até hoje 7, ou dependendo da concepção, da teoria, 8 constituições. Então, sempre que se reúne para elaborar uma nova Constituição, nós estamos falando do poder constituinte originário, aquele que faz uma nova ou uma primeira Constituição. Também. Ele é também considerado como poder constituinte, chamado de poder constituinte genuíno, fundamental, primário, né? Quem é titular? O povo, né? E ele também é um poder ilimitado. Ele não vai ter que... Ele, a partir do momento que aquelas pessoas se reúnem para fazer uma nova Constituição, ela não encontra limite algum dentro do ordenamento. Então não é porque a Constituição anterior, vamos imaginar, a Constituição de 88, imaginando o poder constituinte que elaborou a Constituição de 88. Ao elaborar a Constituição de 88, ele não está preocupado com a de 67. Ele vai elaborar um novo documento que vai ser, a partir de então, a regra fundamental do Estado brasileiro. Tá? Então, no que diz respeito ao poder constituinte originário, do que diz respeito à sua natureza, ele é um poder de fato, porque ele não está atrelado a nenhuma outra regra jurídica. Ele, além de ilimitado, então, ele pode estabelecer novas regras, independentemente do que já estava pré-estabelecido no nosso ordenamento jurídico. Ele é um poder de fato, não é um poder jurídico. Ele é metajurídico. E pois ele não encontra nenhuma referência nos documentos jurídicos, nas normas jurídicas anteriores. É uma nova Constituição. Poder constituinte originário, que dá origem ao novo Estado. Então, a gente pode definir que o poder constituinte é aquele que elabora uma primeira Constituição.
E aí nós podemos identificar algumas características, né? A primeira característica desse poder constituinte é que ele é inicial, que a partir dele inicia-se um novo Estado, né? Antecede e dá origem a uma nova ordem jurídica. Uma